Vamos começar então mais um episódio do nosso podcast Papo de Dermato. Hoje o assunto é campo de cancerização. Eu estou aqui com a minha querida companheira de podcast, a Marina Bianco. Obrigada, Marina, pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma noite com vocês, mais um episódio. Obrigada. E a nossa convidada especialíssima, Ana Miolo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz, espero que vocês curtam, que a gente consiga discutir bastante coisa sobre um tema que, nossa, é minha paixão, que é campo de cancerização. Ana, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sua formação, todo o seu currículo, que eu sei que assim é vasto, você é pessoa expert, tanto em cabelo quanto campo de cancerização, então conta um pouquinho aí da sua experiência pra gente. Eu gosto bastante de oncologia, eu fiz faculdade de residência em Ribeirão Preto, né? E quando eu terminei, gostava muito de operar, resolvi fazer um ano de cirurgia dermatológica na Unesp, era para eu ficar um ano, tô há 10, já tenho filhos de lá. Acabei fazendo mestrado e doutorado, né? E acabei focando mesmo em campo de cancerização, né? Que é um tratamento clínico, né? Dentro da oncologia, que é o que eu realmente gosto. E agora eu tô lá como professora da faculdade, né? Faço pós-graduação, tenho os alunos de mestrado, de doutorado. E fico também como médica assistente. Legal. Muito bom. Quer começar perguntando? Posso começar? Então, Ana, vamos começar a nossa discussão aqui com uma pergunta mais básica para a gente dar só o pontapé inicial. Conta pra gente qual que é a definição, né, do campo de cancerização. Legal. É super legal começar com uma pergunta básica, porque a base é super importante para a gente entender o resto, né? Quando o conceito de campo de cancerização, ele foi um conceito criado lá em 53, né, por um médico que, na verdade, ele era otorrino, né, ele era cirurgião de cabeça e pescoço, chamava Slaughter, e ele percebeu que ele operava lesões na mucosa oral e essas lesões voltavam, ou mesmo o paciente tinha outras lesões, né, ou lesão na orofaringe, muitas vezes, e aí ele postulou a ideia de que estaria acontecendo alguma coisa naquela mucosa que dentro das células que fazia a possibilidade de ter novas lesões ou recorrer lesões que muitas vezes o próprio patologista dizia que estava completamente excisada. E aí ele criou esse conceito de campo de cancerização. Esse conceito de campo de cancerização, ele é um conceito que não é só para pele. A gente tem para mucosa de bexiga, para todas as mucosas, na verdade, né? Todos os epitélios, eles têm a inclusão desse conceito de campo de cancerização, né? E na pele, campo de cancerização cutâneo, né? Ele já foi definido muitas vezes como uma área de pele aparentemente normal, que contém lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas, e que nessa área de pele que é aparentemente normal, a gente teria células geneticamente alteradas. Esse é o conceito, se você for ler o último conceito de campo de cancerização do JAAD, vai ser basicamente isso que está escrito, né? Pode ter SEC in situ, pode ter SEC invasor, pode ter SOC-A. E eu particularmente, e eu vejo isso também com outros colegas que estudam no campo de cancerização, que dão aula em congresso, né? Que estudam essa parte, nós vemos que não é, na verdade, só isso. Não é só a presença de queratoses actínicas, então não é uma área de pele normal, aparentemente, com células geneticamente alteradas. Mas sim uma área de pele com dano solar, com fotodano. Então não é uma pele normal. É uma pele que vai ter outros sinais. Então, geralmente vai ter melanose solar, é uma área de pele que vai ter uma flacidez maior, né? Vai ter perda de elasticidade, né? Ela vai ter perda de turgor e junto com tudo isso, ela tem queratoses actínicas também, né? Tanto que se você pegar um paciente que tem um campo de cancerização em atividade, por exemplo, nos antebraços, mas se você tirar a camisa do paciente, aquela área fotoprotegida, ela tem uma pele completamente diferente, né? Não tem mancha, né? Se você vê que tem mais colágeno, que é mais firme e, consequentemente, não tem lesão. Então, apesar desse conceito estar na literatura, eu acho que é importante a gente extrapolar, porque senão muitas vezes a gente só vai tratar os pacientes pensando nas queratoses actínicas e não pensa em todo o contexto, né? Que é super importante. Sim, com certeza. E falando um pouquinho, assim, da fator de risco mesmo, né? A gente sabe que exposição solar é, sem dúvida, um fator importantíssimo. Mas eu queria que você falasse, qual é o paciente padrão que tem, qual o tipo de fotoexposição, de repente uma fotoexposição mais intermitente, mais crônica, quais outros fatores de risco a gente poderia levar em consideração para o paciente que tem mais risco de ter campos de cancerização? Perfeito. O paciente, assim, típico de campo de cancerização,
é o paciente que vocês devem ter um pouco aqui, sou do interior do estado de São Paulo, então tem muito, é aquele pacientinho de 60, 70 anos, lavrador rural, descendente de italiano, então loirinho, de olho claro, né? E que trabalhou a vida toda na lavoura e nunca utilizou protetor solar, né? Esse é o fenótipo clássico de campo de cancerização em atividade, né? Então, realmente, a fotoexposição é extremamente importante, né? Ela ganha de longe de todos os outros. A gente tem, né? Exposição a arsênico, pode ter fator de risco relacionado ao uso de medicamentos, que a gente até vai discutir adiante, mas não é o principal. O principal realmente é a fotoexposição. E a fotoexposição do campo de cancerização, ela é a mesma fotoexposição do SEC, né? Diferente do melanoma, do CBC, que é aquela exposiçãozinha intermitente, uma queimadura mais grave. A do SEC, do campo de cancerização, é aquela exposição contínua, prolongada, né? Predominantemente UVB, mais de UVA também, porque tem muito fotoenvelhecimento associado junto, né? Sem o uso de protetor solar. Então, geralmente são essas pessoas que realmente trabalham, né, com exposição solar e sem a proteção adequada. Tá certo, tá certo. Tem algum outro paciente que a gente tenha que pensar, assim, pensando em paciente imunossuprimido, alguma outra coisa assim? Tem que pensar muito nos pacientes imunossuprimidos, né? Os pacientes imunossuprimidos, eles têm um risco de SEC 50 vezes maior que um paciente que não é imunossuprimido, né? Então, esses pacientes imunossuprimidos que têm histórico prévio, né? Às vezes não é nem atual, mas prévio de fotoexposição crônica, eles são pacientes de altíssimo risco para SEC, mas para campo de cancerização também. Então, e geralmente são os pacientes que têm um campo de cancerização com maior atividade, né? Ou seja, com mais sinal de fotodano, com maior número de queratoses actínicas, né? São os pacientes que nos preocupam mais. Importante lembrar também, apesar da raridade, né, do xeroderma pigmentoso, por exemplo, que são pacientes que têm dano de DNA e que a fotoexposição, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta ela age em 3 fatores, né? A gente vai discutir um pouquinho disso no tratamento, que é o dano direto ao DNA, os efeitos inflamatórios e os efeitos imunossupressores. No caso dos pacientes com geroderma pigmentoso, eles já têm dano no DNA. Então, qualquer tipo de exposição para eles vai gerar um dano adicional que facilita o surgimento de neoplasia. Assim como pacientes albinos também, né? Que têm menor proteção de melanina. Então, são pacientes que fazem campo de cancerização com muita facilidade, né? Mais raro, porém a gente tem que ficar atento, porque são pacientes que muitas vezes a gente vai ter que instituir algum tipo de tratamento da forma mais precoce possível, não vai ficar esperando surgir queratose actínica para tentar retardar, né, a atividade do campo de cancerização. Né? Então, pacientes com danos de DNA, né, tipo xeroderma pigmentoso, pacientes albinos e pacientes imunossuprimidos são pacientes que a gente não espera surgir queratose actínica. A gente tenta tratar exatamente no fotoenvelhecimento. Por isso que eu trago sempre esse conceito do campo de cancerização. Não é só QA, tem fotoenvelhecimento associado. Tá certo, bem legal. E em relação à prevenção? Bom, protetor solar, tudo de proteção UV, a gente já sabe que é algo essencial. Mas que outras medidas a gente poderia ter, orientar, ou até medicamentos que participam aí da prevenção? Perfeito. A principal prevenção não tem jeito, é fotoproteção, né? Se não for fotoproteção química, para fotoproteção física com protetor solar físico, fazer barreira, né, com tecido. Seja ele tecido próprio, né, de preferência, né, tecidos com filtro ultravioleta. Hoje a gente tem muitos produtos que são acessíveis, mas se o paciente não tem condições, às vezes a gente tem muito lá em Botucatu, né, paciente que é lavrador, que não tem dinheiro para comprar uma roupa com filtro UV. Seja a fotoproteção física normal. Essa é mais importante e, claro, reduzir a exposição dentro do período de radiação ultravioleta B, que é carcinogênica, né? Que é aquela das 10 às 16 horas. Na parte medicamentosa, a gente tem algumas medicações que elas foram postuladas como possíveis tratamentos preventivos para campo de cancerização, mas a gente não tem muita evidência, né? Acho que o principal, pensando numa fotoproteção mesmo, né, dos fotoprotetores orais, seria o polipódium lepotomos, né? Muita gente fala sobre o polipódium lepotomos. Ele, na verdade, ele tem estudos em animais e tem estudos em humanos também, mostrando que ele causa uma redução do que a gente chama de dose eritematosa mínima. Ou seja, o tanto que você precisa, né, de eritema
naquela pele. Então, ele aumenta, na verdade, a área dessa Limiar, dose é. eritematosa mínima, ele aumenta esse limiar e, consequentemente, fotoprotegeria aquele paciente, né? E os estudos mostram isso ocorrendo de 24 a 48 horas. Ou seja, seria mesmo para aquela exposição aguda. Existem, inclusive, profissionais que orientam pacientes com campo de cancerização a utilizar o polipódio leucotomos em períodos de exposição maior. Então, por exemplo, o paciente tem campo de cancerização e vai para a praia. Então, um colega orienta a utilizar naquele fim de semana. Mas nós não temos evidência para esse tipo de prescrição, né, para evitar. Mas tem esses estudos mostrando para a dose eritematosa mínima. Foram feitos alguns tratamentos aí já voltados para quem tem campo de cancerização em atividade para ver se havia redução. Um dos estudos, né, comparou, na verdade, fez o uso adicional em um grupo com terapia fotodinâmica. Então, era um estudo no qual um grupo fez terapia fotodinâmica, né, com metilaminolevulinato e utilizou o polipódio leucotomos por 6 meses e o outro grupo fez só, né, a terapia fotodinâmica. E o grupo com polipódio leucotomos teve uma resposta superior. Mas foi um estudo aberto, não foi controlado com placebo, né? A gente sabe que tem alguns vieses, era um estudo pequeno. Pois aí eu decidi, minha tese de doutorado foi com polipódio leucotomos na época, né? E aí eu fiz duplo cego, placebo. E infelizmente a gente não viu diferenças no tratamento do campo de cancerização. Então, pensando na redução das queratoses actínicas em pacientes que já têm um campo de cancerização de atividade, né? Não tem, portanto, evidência de se utilizar o polipódio leucotomos para pacientes que têm campo de cancerização em atividade. Ele não vai reduzir queratose actínica, né? Agora, essa questão de utilizar preventivamente, nós não temos essa resposta. Teria que ter um estudo, né? Pegar pacientes que têm, né, essa exposição e ver se em algum momento melhora. Ou mesmo nos pacientes que já não têm tanta queratose actínica, que eu digo que são os pacientes que estão com estabilização de campo. Já não surge tanta queratose actínica, não precisa fazer tanto método destrutivo, o paciente já não tem mais um dano, tem aquele dano, né, do fotodano, mas já não tem tanta lesão pré-cancerígena mesmo. Se nesses pacientes seria benéfico utilizar ou não. Eu vejo, pela minha experiência, né, pela minha experiência do doutorado, de pacientes que eu já tinha prescrito, eu não vejo muito espaço. Eu acho que ele é realmente uma medicação que vai ter indicação, mas para outras desordens, né? Desordens pigmentares, mas para campo de cancerização, acho que ele não tem espaço, pelo menos a priori. E a nicotinamida? A nicotinamida é polêmica. Eu sempre brinco que eu gosto de falar sobre assuntos polêmicos. A nicotinamida, ela teve um estudo que foi em 2015, que era um estudo de fase 3, com um número grande de pacientes, 400, 500 pacientes que utilizaram nicotinamida 500 miligramas de 12 em 12 horas, 12 por um ano, né? E houve redução no surgimento de SEC de 13 ou 14%. Não houve diferença no número de queratose actínica. Mas é importante a gente lembrar, né? A gente, quando trata campo de cancerização, a gente não está tratando queratose actínica. A gente está prevenindo o surgimento de SEC. Então, poxa, se reduziu 13% a frequência de SEC, é um estudo interessante, né? E aí, nossa, nicotinamida é mandatório para paciente com campo de cancerização, previne CBC, previne SEC, já vi gente grande falando isso por aí. A gente fez um estudo também com nicotinamida versus placebo, e infelizmente no nosso estudo, foi um estudo menor, né? Só fez de 4 meses, a gente não teve redução de queratose actínica, de sinal de fotodano. Então, para o tratamento de campo de cancerização, não foi muito bem. Aí eu já comecei a ficar com um pouquinho de pé atrás, né? Eu cheguei a prescrever bastante nicotinamida para paciente imunocompetente e para paciente também imunocomprometido, né? Transplantado renal. E na prática eu não vi grandes vantagens, né? Quando a gente pensa em outros tratamentos orais, né? Principalmente para imunocomprometido, a gente pensa na citretina. A citretina melhora muito a vida dos pacientes imunocomprometidos com campo de cancerização. É uma coisa que muda o prognóstico, diminui risco de SECs invasivos, de metástase, né? São pacientes que têm mais risco. E eu não via isso na nicotinamida. Geralmente, os pacientes que eu começava a nicotinamida, depois de uns 6, 12 meses no máximo, continuava saindo um monte de SEC. Falava, não, vou para citretina que eu vou jogar no jogo de segurança, que esse paciente pode evoluir mal.
E a nicotinamida não via muito isso. Pois bem, a gente fez esse estudo. A gente chegou a fazer até um estudo com nicotinamida tópica, pensando, será que para estabilização de campo, né, não seria um tratamento, né? Usar nicotinamida tópica foi inclusive o mestrado da Ivanka. Tá. A Ivanka que fez, mas infelizmente também não foi superior ao placebo. Foi duplo cego, não foi superior ao placebo. E agora saiu uma revisão sistemática, mostrando que realmente, por enquanto, a gente não tem nível de evidência suficiente para utilizar nicotinamida oral. Mas é só nicotinamida, né? Qual que é o problema de dar nicotinamida? Dá efeito gastrointestinal, dá dor no estômago, pode dar diarreia em alguns pacientes, né? Então, se não tem benefício e não é tão barato, não dá manipular a nicotinamida, ou mesmo comprar nessa dose, né? Uma dose alta, então eu não vejo vantagem. Acho que, por enquanto, o tratamento oral de campo de cancerização ainda é um tratamento, assim, muito nebuloso, a gente não tem muito o que fazer, a não ser, né, os retinoides para imunocomprometido, principalmente a acitretina. Acho que tem seu espaço garantido. Tá certo. E aquelas drogas que a gente sabe, é uma questão mais polêmica agora. As drogas que são fotossensibilizantes, né? A gente sabe que na verdade, o mecanismo, né, é um pouco diferente, né? Mas, assim, tem alguma evidência sobre elas aumentarem o risco de aumentar as QAs, aumentar os SECs no campo de cancerização? Tem alguma coisa, alguma evidência sobre isso? Tem bastante evidência na literatura mostrando, né, a relação de drogas fotossensibilizantes com a presença de queratoses actínicas múltiplas, né? Não tem muito com campo de cancerização em si, mas como o nosso marcador de campo principal é a queratose actínica, quando a gente, né, tenta juntar os dois no mesmo pacote, faz sentido. Tem estudos relativamente grandes mostrando com hidroclorotiazida, né? A gente sabe que tem a questão da fotossensibilidade, tem a questão do dano direto ao DNA, que pode ser, né? E o defeito inflamatório, né? Que poderia estimular o surgimento de lesões pré-neoplásicas. Mas são estudos, né, que não mostram causalidade, são sempre estudos que mostram relação, né, estudos observacionais. Então, sempre que tem um estudo observacional, a gente tem que parar para pensar: bom, existe uma relação, é uma relação possível, porém, não necessariamente é a causa daquilo. A gente chegou a fazer um estudo recentemente pensando em drogas fotossensibilizantes, avaliando a gravidade das queratoses actínicas. A gente fez uma escala para ver qual era a gravidade daquelas queratoses actínicas, o uso de fotossensibilizantes e o tempo que esses pacientes utilizavam fotossensibilizantes também, né? Porque o paciente às vezes usa hidroclorotiazida, mas está utilizando 3 meses, e o outro utiliza 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? É diferente. E a gente não viu esse aumento de risco com hidroclorotiazida, a gente viu com bloqueador de canal de cálcio, né? A gente também tem canal de cálcio na pele, então a gente também pode ter, né, atuação desse bloqueador de canal de cálcio, consequentemente a gente pode ter problemas aí no desenvolvimento das queratoses actínicas. Mas é sempre importante lembrar que é um estudo de associação, a gente não tem uma causa. Então, a gente não precisa sair trocando antihipertensivo. A gente sabe que os antihipertensivos são importantes, a gente sabe que existem grupos, né, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, né, os pacientes de fototipo alto, eles se beneficiam do uso de bloqueador de canal de cálcio no tratamento da hipertensão. Então, a gente não precisa ficar trocando antihipertensivo por conta disso, mas ficar de olho aberto e observar também, ver o que vai acontecer nos próximos anos com os próximos estudos, né? Evitar as drogas fotossensibilizantes por outras causas, mas não por conta do campo de cancerização em si. Acho que esse é o recado, não precisa suspender. Ótimo. E aí, eu queria começar, então, a falar de tratamento, que a gente falou muito de prevenção, de fatores associados, e então, vamos chegar no tratamento logo. Eu queria saber como que você faz a abordagem, como que você pensa num fluxograma, assim, de tratamento. De tratamento, legal. Sempre que eu penso, né, em tratamento do campo de cancerização, primeira ideia, destruir queratose actínica. Né? Porque a gente tem um risco existente de evolução para SEC. Tem que lembrar que mais ou menos uns 20% das QAs podem evoluir para SEC. Uns 23 a 25% podem se manter. Aliás, perdão, 23 a 25% podem evoluir espontaneamente, desaparecer. E o resto fica ali do mesmo jeito. Só que eu não sei
qual vai evoluir ou não. Então, eu tenho que tratar todas. E quando a gente fala em campo de cancerização, a gente tem a questão do aumento do risco de SEC. Então, se uma queratose actínica tem a chance aí de 0,1, 1% em 10 anos de evoluir para SEC, é um risco muito baixo. Pacientes com múltiplas queratoses actínicas têm risco de 16% ao ano de evoluir para SEC. Então, quer dizer, é uma diferença discrepante. A gente tem que tratar as lesões, porque a gente não sabe qual, e tentar diminuir o surgimento de novas lesões. Então, eu gosto de dividir. Isso é uma coisa que não é de literatura, é uma coisa vozes da cabeça, eu brinco. Mas eu gosto de dividir o tratamento em 3 pilares. Um deles é a fotoproteção que a gente já falou. Outro é uma técnica de destruição das queratoses actínicas. E o outro é uma técnica de manutenção, que é de estabilização do tratamento. Então, geralmente, a gente vai utilizar métodos destrutivos para essas lesões, que os principais são o nitrogênio líquido. Se não tiver nitrospray, a gente pode utilizar a ATA 70, mas lembrar que recorre um pouco mais. Fenol 88, que agora, né, a gente não consegue mais utilizar, mas o ATA 70 e o nitrogênio líquido para destruir essas lesões. A partir do momento que a gente destrói essas lesões, a gente tenta aí sim tratar campo, né? E aí, quando a gente vai tratar campo, a gente tem tratamentos tópicos, né? Que aí entra o 5-fluoracil, entra o imigmode, entra a colchicina, né? Entra a diclofenaco, entra a retinoide, só que em momentos diferentes. Momentos com muitas queratoses actínicas, 5-fluoracil, imigmode, colchicina são preferidos. Momentos que a gente já não tem tanta queratose actínica, que a gente está pensando na estabilização, diclofenaco pode ser uma melhor opção, retinoide pode ser uma melhor opção, porque aí a gente já vai estar aí, né? A gente está tratando aquele momento de dano, de envelhecimento, né? Que está andando ali de mão dada, como a gente disse, junto com as queratoses actínicas. Nós temos os procedimentos, né? Então, tem que lembrar que peeling é uma forma, sim, de tratamento de campo de cancerização, e aí entra peeling médio de Gesner com ATA, entra peeling de Gesner com 5-fluoracil, que pode ser manipulado em solução, entra peeling de Gesner com ATA. Agora também a gente está mais limitado, mas com fenol pontuado nas queratoses actínicas no mesmo tempo de procedimento. Então, a gente tem que pensar nessas 3 vias. Fotoproteção é uma base, a destruição das queratoses actínicas enquanto elas ocorrerem, principalmente em grande quantidade, né? E aí pode ser destrutivo mesmo, o tratamento tópico, e os tratamentos de manutenção, porque não adianta nada, né? Tratar só as queratoses actínicas e não pensar na manutenção. Porque, na verdade, se for ver, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Eu sei que você faz em casa. Você passa NL nas lesões, e depois de 6 meses ele volta com muita lesão de novo. Então, tem que tratar a base, né? A gente precisa tratar a questão do fotoenvelhecimento junto. Conta pra gente, assim, a gente sabe, né, que esse tratamento, né, tanto o tratamento destrutivo quanto o tratamento de manutenção, é um tratamento que tem os efeitos colaterais, né? Quais são os principais efeitos colaterais que você percebe e como que você costuma contornar eles, manejar eles? Perfeito. Dos tratamentos principais que a gente utiliza, que tem mais nível de evidência, a gente tem o 5-fluoracil, né, que agora tá difícil, porque o produto comercial saiu de linha, mas nós podemos manipular, né, nas farmácias de manipulação que a gente ainda consegue manipular. Ele é o padrão ouro, então a gente acaba sempre utilizando muito ele, mas ele dá muito evento adverso, né? E se você for usar a posologia de bula, que é 2 vezes ao dia por 4 semanas, ninguém aguenta. É exatamente isso. Meu Deus do céu, quando chega na segunda semana, o paciente não quer mais usar, né? Por quê? Porque a gente tem muito eritema, muito edema, a gente começa a ter formação de crosta, a gente pode ter formação de pústula, isso assusta muito o paciente. O paciente fala, inflamou, infeccionou, doutora, socorro. A gente tem que lembrar que existe risco de fotossensibilidade em alguns pacientes que metabolizam de forma mais lenta o 5-fluoracil. Eu já tive paciente de estudo que fez um eczema fotoalérgico difícil tirar a prednisona dele. Então, existe esse risco, né? É muito raro. Eu só vi esse caso em 10 anos. Mas pode acontecer, né? Se acontecer, a gente não pode assustar, porque faz parte. E pela posologia ser mais longa, os eventos duram mais, o paciente adere menos, né? Toda essa questão. O imigmode, ele é uma droga que também faz esse efeito, né? Só que ele tem a posologia um pouquinho mais confortável, que a gente vai usar 3, 4 vezes por semana no máximo, né? 8 semanas, 12 semanas, mas tem as pausas, então às vezes o paciente consegue utilizar mais. Inclusive, voltando um pouquinho para o 5-fluoracil,
a gente estudou uma posologia que teve redução, a gente não comparou com a posologia tradicional, mas a gente estudou o uso do 5-fluoracil 3 vezes por semana, por 12 semanas, e teve uma redução significativa, e muito mais fácil para o paciente aderir. Então, às vezes, vale a pena a gente fazer um tratamento menos agressivo, né, e fazer mais ciclos, de repente, do que utilizar a forma mais agressiva e o paciente não voltar. Porque o paciente não volta, o paciente não trata. Né? E a colchicina, ela tem uma posologia mais confortável, né? De 2 vezes por dia por 7 dias. Então, ela dá os mesmos eventos adversos que o 5-fluoracil, né? Inclusive, a gente tem um estudo que mostrou até um pouco mais intenso em alguns casos, mas é curto. Então, chega perto ali dos 15 dias, o paciente já está resolvido, porque ele fez 7, tem mais 7 aí, um pouquinho de sintoma, ele fica bem. Agora, o 5-fluoracil com 4 semanas é 1 mês e meio, né? Então, muito difícil para o paciente tolerar. Acho que a gente tem que lembrar disso também. E esses são os principais eventos adversos, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Vaselina, né? Orienta a vaselina nas crostas, orienta muito fotoproteção nessa hora. Não tem necessidade de antibiótico tópico para as pústulas, são pústulas estéreis, né? E pode sim utilizar corticoide. Tem muita questão. Usa corticoide ou não usa Exatamente. corticoide, né? Ah, não pode. Tem um estudo, é um estudo pequeno, né? Mas eu uso ele para me basear. Nos casos mais graves, você pode usar um ciclo de corticoide por um tempo curto para ajudar o paciente. Melhor que ele faça uma melhor aderência do que ele parar, né? Que não mostrou diferença no tratamento. Né? Então, a gente tem um respaldo pequeno, mas tem. Muito bom. Nossa, excelente discussão, gostei muito. Eu ia até falar um pouquinho com você, Ana. Eu sei que a gente nem conversou sobre isso antes, mas a gente tem um público muito fiel a nós, que é um público que é do pessoal que presta a prova do TED e fica muito preocupado com prova. E também tem outras pessoas que assistem a gente que fazem concursos sobre dermatologia. E apesar desse não ser o assunto mais frequente que a gente tem em prova, às vezes pode cair, né? A comparação, pedir em relação qual o melhor tratamento, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse pra gente assim, se você fosse fazer alguma prova, pensando num contexto de prova, o que você acha que esse assunto ele é importante? É extremamente importante pensar um pouquinho na fisiopatologia, porque, querendo ou não, a descrição clínica não é complexa. Então, a gente não vai ter um caso clínico para você dizer se é um campo de cancerização de atividade. Então, a gente tem um artigo, né, dos Anais Brasileiros de Dermatologia, de uma menina do Rio Grande do Sul, excelente, ele tem uns 5 anos, acho que é de 2019, e que ele fala um pouquinho dessa fisiopatologia. Então, eu acho importante todo mundo que vai prestar título, né, que vai estudar para concurso, ler esse artigo sobre queratose actínica, não é sobre campo de cancerização, porque a fisiopatologia lá está muito bem fundamentada, né, e que mostra exatamente o dano que a radiação ultravioleta faz nessas 3 vias que são importantes. Então, da lesão direta ao DNA, né, a questão da inflamação, né, do efeito inflamatório e do efeito imunossupressor, que eu acho que são pontos que muitas vezes podem ser cobrados em prova. Da questão de tratamento, como o nível de evidência maior é para 5-fluoracil, então é importante estudar direitinho a via do 5-fluoracil. Lembrar que ele é o inibidor de latossintetase, que ele inibe, né, a proliferação de DNA, né? Lembrar também um pouquinho do imiquimod, né, que é o receptor Toll-like 7, lembrar um pouquinho dessas vias. Eu não estudaria, por exemplo, polipodileucotomos, nicotinamida, própria colchicina, né, pensando numa prova. Eu estudaria esses 2, que são os que têm maior nível de evidência, né, e a fisiopatologia. Eu acho que são pontos que podem cair numa prova. Perfeito. Você queria fazer mais alguma pergunta, Marina? E Ana, sobre esses efeitos colaterais, né, que às vezes são muito difíceis de tolerar, né, para o paciente, eu acabei lendo vários estudos seus, eu achei muito interessante que você menciona sobre a possibilidade de fazer peeling do 5-fluoracil. Conta pra gente um pouquinho melhor como que funciona. Isso, legal. A gente fez um estudo, né, foi um estudo comparativo, foi mestrado da Aninha, também lá de Curitiba. Ela comparou o peeling de 5-fluoracil, né? Então, solução de Gesner e 5-fluoracil solução. Mas a gente pode utilizar o creme também, tá? Ele era feito quinzenalmente. Ela comparou no mesmo paciente. Então, isso que é o legal dos estudos quando a gente usa o mesmo paciente nos antebraços, que a gente consegue ver a resposta, né? Se um é superior ao outro, porque a condição genética, a condição mesmo de atividade do campo é a mesma. E também é legal porque o paciente consegue dizer, gosto mais desse, gosto mais daquele. Versus o tratamento
clássico de 5-fluoracil tópico creme, né? Então, 2 vezes por dia, 28 dias. Esse estudo, ele não mostrou a superioridade do peeling. O peeling, ele foi até inferior ao 5-fluoracil, mas a gente utilizou, né, a posologia padrão ouro, a que tem maior nível de evidência na literatura. Então, realmente era difícil bater. A gente não era nossa ideia querer bater o 5-fluoracil, mas trazer opções alternativas, né? E os pacientes toleraram muito melhor os efeitos colaterais do peeling do que os efeitos colaterais do 5-fluoracil tópico, né? Que é difícil para o paciente. Isso é super importante porque o paciente tem dificuldade de aderir, né? E os peelings é aquilo que eu sempre digo. Os peelings, eles são um procedimento que a gente consegue controlar melhor. Então, Gessner com 5-fluoracil é uma opção, né? Uma opção viável. Peelings quinzenais, aí um número de 4 a 6 peelings e reavaliar esses pacientes. A gente está fazendo um estudo agora, mestrado de um aluno meu, o Dani. Ele está fazendo a mesma, na verdade, uma posologia um pouquinho mais curta, de peelings semanais, de Gessner com colchicina creme, para ver se a colchicina creme no peeling também tem um efeito aditivo, né? Aí é versus placebo, vamos ver o que vai dar. Mas peeling no campo de cancerização muito bom, porque ele trata a queratose actínica também, mas ele trata os sinais de fotodano. E eu sempre gosto de falar, uma pele saudável é uma pele que diminui o risco de carcinogênese. E uma pele mais jovem é uma pele saudável, né? E os peelings trazem, né, esse rejuvenescimento junto, né? Então, é uma via importante de tratamento. Conta pra gente um pouquinho sobre o estudo que você fez sobre o peeling, que é bem legal. De fenol. O peeling de Né? fenol. Da fenol, quelite Não. actínica? Não? De quelite Isso. actínica. É. Ah, legal. Esse estudo, na verdade, eu sou co-orientadora, né? É um estudo do Dudu, do Luiz Eduardo, né? Tá agora no Paraná. Ele avaliou quelite actínica e fez tratamento com peeling de fenol, né? A 1,6%. Nós ainda não temos, ele ainda vai qualificar e defender o doutorado dele, mas nós já estamos com o artigo under review, então rezem, porque se está under review, logo é publicado e logo vocês podem ler melhor, entender melhor a metodologia e como foi feito. Mas ele comparou com o imicimode tópico, que dentro da quilite actínica, né, que também é campo de cancerização, mas é que é menos estudado ainda que ceratose actínica, a gente não tem muita evidência. E o imicimode, que é o que mais tem evidência, se você for ler os artigos, né, ele tem taxa de recorrência, não é todo mundo que melhora. E o peeling de fenol para o lábio inferior na quilite actínica, a gente teve uma taxa de resposta tão boa em comparação ao imicimode que a gente interrompeu o estudo, né? Que a gente disse por futilidade, porque a partir daquele momento a gente começa a lesar o grupo de pacientes que entra no grupo do imicimode, né? Tamanha resposta foi positiva do peeling. Agora a gente está esperando, tá numa revista under review, acredito que vai ser aprovado, então logo logo a gente vai ter esse trabalho publicado, divulgado. E eu acho muito legal essa questão dos peelings no tratamento de queratose actínica por 2 motivos. Que os pacientes com campo de cancerização, eles têm aquele perfil de pacientes idosos, né, que já vem de um costume de exposição solar, que eles têm dificuldade de utilizar filtro solar. Então, eles têm dificuldade de utilizar o tratamento da forma mais adequada, né? Então, fica difícil a gente garantir a aderência, né? E assim, se você for ver a taxa de clearance dos estudos, não é nada assim, nossa, maravilhoso, limpou todas as queratoses actínicas. Ou seja, você vai casar com o paciente, seu paciente de campo de cancerização, ele vai voltar, né? E se ele não usa da forma adequada, então, você vai enxugar gelo lá, você ficar só queimando queratose actínica. E o peeling, ele é um procedimento controlado por nós médicos, né? Nós, dermatologistas, vamos lá e a gente consegue controlar. A gente controla o número de passadas, a gente controla a força, a gente controla o produto. Então, a gente consegue ter um controle maior na eficácia, né? A gente sabe que não depende do paciente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão de tornar o peeling também um tratamento, né? Porque a gente vê, quando a gente fala peeling, a gente sempre pensa nos procedimentos estéticos. A gente tem invasão por não médicos, né? Fazendo peeling para várias outras coisas. Para tratamento, ainda é uma área que eles não têm medo por conta dos efeitos adversos, né? Então, é um procedimento que o dermatologista pode fazer no consultório, que é o dermatologista, né? O médico que tem esse conhecimento para fazer, né? Que sabe os efeitos adversos, que sabe tratar, e é um público que vai ser muito mais fiel, muitas vezes até mesmo que os pacientes do peeling, né? Então, eu gosto muito de peeling para campo de cancerização. Não acho
que tem que ser utilizado isoladamente como um tratamento, assim, substituto dos tratamentos que a gente tem padrão ouro, mas como procedimento adicional é um negócio muito legal. E o peeling de fenol, na hora que tiver essa publicação, eu espero que a Anvisa devolva o fenol pra gente Sim, poder fazer exatamente. nos pacientes, porque realmente a resposta é muito boa. E lembrando que a elite actínica tem um risco grande de evolução para SEC, Uhum. e SEC no lábio é sempre pior, né? Então, é importante lembrar disso. Sim. Legal. Mas eu pergunto aqui. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença aqui, por tudo que você explicou. Com certeza quem está assistindo vai agregar demais, tanto na prática quanto para entender, clarear aí todas as terapêuticas que a gente tem, que muitas vezes a gente fica, será que funciona? Será que não funciona? Então, trazer um pouco a luz da ciência aqui para iluminar a gente. Ah, eu Muito que obrigada. agradeço. Fiquei super feliz de participar. Muito obrigada. Espero que seja útil para a prática mesmo, né, dos nossos colegas, que consiga ajudar as pessoas, porque a ideia é sempre ajudar, né? A gente sabe, SEC não é brincadeira, né? A gente tem muitas vezes a gente diz, é um tumorzinho, um cancerzinho. Não, SEC não é brincadeira, SEC dá metástase. São metástases que dão evoluções longas, né? Não são pacientes, são pacientes que sofrem muito tempo com essa doença quando eles evoluem. Então, quanto mais a gente prevenir, né? Melhor para eles, porque é uma doença mórbida. É, né, diferente do CBC, que a gente opera, resolve. Muitos deles podem recorrer, às vezes recorre no local, dá meta em outras áreas. Então, quanto menos a gente tiver, melhor, né? E a melhor forma de tratar é tratando o campo de cancerização. É, exatamente. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Marina. Obrigada, meninas. Então, a gente termina por aqui esse episódio e nos vemos então nos próximos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.